Bom pessoal, tô chegando, sejam muito bem-vindos ao canal Brasil Notícias, sou Yugley Fagundes, hoje é 12 de agosto de 2020, na descrição vocês vão encontrar o link para esta matéria. Gente, Janaína Pascoal ataca novamente. Olha, eu não sei não, mas eu acho que a política tá afetando a cabecinha da jurista, gente. Ela, jurista renomada, culpou o Bolsonaro pela soltura lá do traficante, lá do chefe do PCC. O argumento, a sanção lá de um negócio no projeto anticrime. Ah, então ela tá certa. Você vai entender já já, gente. Pera aí, calma aí. Se inscreve, comenta, compartilha, deixa o seu like, aperta as notificações na descrição do vídeo, tem conta bancária, curte nosso canal, gosta do nosso trabalho, seja um apoiador, seja um colaborador. Por isso que as coisas não podem ser trazidas pela metade. Tem que se explicar a coisa. Vamos lá? Ó, Janaína Pascoal culpa Bolsonaro por soltura de chefe do PCC. Vamos ao argumento? Parece plausível, gente. À primeira vista, você fala, putz, é verdade, ela tem razão. A deputada estadual Janaína Pascoal, PSL de São Paulo, culpou o presidente Jair Bolsonaro por ter, presta atenção aqui agora, é aqui que você vai ver que tem um golpe. Olha o golpe! Por ter sancionado o projeto anticrime, cujo trecho permitiu a soltura de André do Rap, um dos chefes do PCC, neste sábado 10. O traficante foi solto depois de uma decisão do ministro Marco Aurélio do Supremo. Grave isso. Opa, eu não entendi, Yugley. Peraí, Yugley. Você está dizendo que um trecho da lei do pacote anticrime que Bolsonaro sancionou, soltou o cara, então Bolsonaro é culpadão. Gente, Bolsonaro não é culpado de nada. Não foi o artigo sancionado que soltou o tal do André do Rap, não. Primeiro ponto que dona Janaína Pascoal esqueceu de... Olha pra você ver como as coisas são. Os caras culpam o Bolsonaro, mas não culpam o ator de fato. Primeiro, Marco Aurélio, ele atropelou a jurisprudência. O próprio Fux deixa isso bem claro quando derruba a liminar dele. Não era competência do STF julgar este caso. O habeas corpus, segundo o Fux, não era para ter ido para o STF. A ação mais lógica era devolver o habeas corpus para o setor que de fato era de responsabilidade. Não Marco Aurélio dar a canetada, ou seja, Marco Aurélio atropela as regras, passa por cima da jurisprudência, passa por cima da divisão de poderes ali dentro da própria justiça, porque você tem primeira instância, depois segunda, STJ, aí você tem até chegar no STF, certo? Então cada escalão tem o seu, né? O Marco Aurélio, ele chuta o balde, passa a fila, atropela todo mundo e dá a canetada, mas a culpa é de Bolsonaro, gente. Você vê que ela traz o negócio como é que chama? Lá do pacote anticrime para justificar a crítica dela. Ela quer culpar Bolsonaro de alguma coisa, não sabe do que. Então vamos culpá-lo de ter sancionado a lei. O problema é que nesse caso, o pacote anticrime não teve nada a ver com a soltura, já que o Marco Aurélio atropelou as funções do STF. Bom, vamos lá. Em uma rede social, a deputada federal Carla Zambelli, PSL de São Paulo, criticou o ministro do STF pela decisão. Janaína rebateu, frisando a participação do presidente sobre a decisão de um ministro do STF de soltar o chefão do PCC. Faremos um projeto de lei para retirar do Código de Processo Penal a obrigação do juiz de reavaliar a prisão preventiva a cada 90 dias, escreveu Zambelli. Em seguida, Janaína comentou: deputada, foi o presidente Bolsonaro, seu ídolo, que sancionou essa pérola. Esqueceu? A população apoia a luta contra o crime, mas ele não. Disse ela, entenda. Não, disse ela, no caso, né? Ou seja, ela jogou a culpa, não foi o Marco Aurélio que soltou, não, foi o presidente Bolsonaro. Quer dizer, ela esquece de explicar todo o processo que o Marco Aurélio atropelou para simplesmente culpar o presidente. Por isso que eu vi esse dia lá defendendo o presidente, falei, gente, essa mulher tá doida, tem problema. Bom, vamos lá. Na sexta-feira, 9, o ministro Marco Aurélio concedeu um habeas corpus para o traficante André
Oliveira Macedo, conhecido como André do Rap, um dos chefes do primeiro comando da capital, PCC. Facção criminosa que atua dentro e fora dos presídios de São Paulo. Aurélio afirmou que o traficante estava preso há muito tempo, provisoriamente. Deixa eu ver... Ah, tá aqui. Deixa eu ver aqui. A legislação processual brasileira... Cadê? Aqui, tendo que para propaganda aqui. A legislação processual brasileira mudou em 2020 com um pacote anticrime, determinando que prisões provisórias sejam revistas a cada 90 dias para verificar se há necessidade de manutenção da prisão, o que, segundo Marco Aurélio, não ocorreu no caso de André do Rap. Ao ser libertado neste sábado, André do Rap disse que mora no Guarujá, onde poderia ser encontrado. Na noite de ontem, o presidente do Supremo Tribunal Federal, STF, Luiz Fux, atendeu um pedido, no caso no domingo, gente, atendeu um pedido da Procuradoria-Geral da República, PGR, e suspendeu a decisão do ministro Marco Aurélio Mello. Ou seja, a decisão do Marco Aurélio estava errada, não o ato do presidente. Contudo, o traficante teria fugido para o Paraguai logo após deixar a prisão, segundo o Jornal Nacional. E o mais engraçado dessa história toda aqui, que a Janaína também não conta, gente, na ânsia, porque se ela contar a história toda, fica difícil culpar o presidente. Quem pediu a soltura quem pediu, impetrou o habeas corpus, foi uma advogada sócia do escritório do ex-assessor do ministro, Marco Aurélio Mello. Ou seja, se você parar para analisar, a decisão atropela princípios, né? Atropela a jurisprudência, assume uma ação que não é dela e ainda por cima atende o pedido de alguém que tem ligação com o ministro. Ou seja, opa, peraí, já dá para você pisar no freio e pensar um pouquinho, peraí, Bolsonaro tem a ver o que com isso? Você começa a prestar atenção que muitas coisas vinculam para um ato deliberativo do próprio ministro Marco Aurélio, atendendo o pedido de alguém que foi seu ex-assessor até dia 20 de fevereiro desse ano agora. Mas ela não conta isso pra você. Tá aqui a matéria, gente. Você vê que engraçado, né? Dona Janaína Pascoal, cara. A ânsia de culpar Bolsonaro por tudo. A minha pergunta é, ô Janaína, o que é que você tem apresentado até agora contra a corrupção? Já que a tua área é da justiça jurídica, né? Que a tua área você era, enfim, uma jurista. A minha pergunta é, você tá lá na Lesp, o que você apresentou até agora em relação para endurecer o combate à corrupção em São Paulo? Quais são os teus projetos, querida? O que é que você tem feito? E aí, como é que fica? Essa questão dos 90 dias, gente, ela gera uma polêmica. Por que gera uma polêmica? Entre aspas, eu sou favorável. Eu não sou favorável ao ato do ministro aqui, porque, cara, o André do Rap é claramente um criminoso. Mas existem, às vezes, por exemplo, prisões de pessoas, como, vamos dizer lá, do Oswaldo Eustáquio. Ele foi preso, né, ali, e aí vamos dizer que ele entra na prisão preventiva. O cara não cometeu crime, o cara não fez nada de errado, mas o cara tá preso por causa disso ou daquilo. Tem que se rever a prisão do cara a cada 90 dias, porque se o cara ficar lá muito tempo... Tem muita gente que tá preso inocentemente. Por quê? Porque falta uma revisão da prisão. Então, existem os dois lados da moeda. Você tratar desse assunto sem olhar os dois lados, cara, é você querer tratar de uma ideologia política. É você querer transformar isso em uma ideologia partidária, né? Você imagina você, de repente, sei lá, você tá no lugar errado, na hora errada, chega a polícia, prende alguém, você tá perto, o pessoal pensa que você tá junto, vai junto, aí você vai preso. Aí não tem uma revisão da sua prisão preventiva. A justiça esquece você lá dentro, e aí? Não seria bacana que tivesse? Agora, a questão aqui do André, né, é um caso totalmente diferente, porque o cara faz parte do tráfico, o cara é chefe do tráfico. Você vê que as coisas culminaram para a fuga dele, é como se houvesse um planejamento para a fuga. O cara não está no Guarujá como disse que estaria, vazou, fugiu. E aí? E agora? Mas a culpa é do presidente Bolsonaro porque sancionou um pacote anticrime, né?
Na verdade, a ação que talvez soltaria, porque o fato de rever a pena, a prisão do cara, não quer dizer que vai livrar, gente, o cara da cadeia. Não é que vai soltar o cara da cadeia. É rever o caso, é colocar a coisa para andar. Né? Mas segundo ela, foi Bolsonaro que foi lá, pegou a chave, abriu a cadeia, estendeu o tapete vermelho e disse, olha, vai lá, André, vaza, corre, né? Depois eu me ajeito aqui. Isso é uma hipocrisia que não tem tamanho. É a típica deputada que, sei não, gente, às vezes eu acho que, eu tenho a impressão que ela anda com o dedo enfiado numa tomada o tempo inteiro, porque não arruma aquele cabelo dela, eu não sei o que acontece com ela, né? A mulher nunca fala coisa com coisa, não sabe de que lado tá. Me admira ela como jurista culpar o presidente Bolsonaro por uma questão de um ministro que atropelou todas as regras. Mas toca o barco para frente, né? Fazer o quê? Votaram nela, eu espero que o povo de São Paulo tome juízo nas próximas eleições e manda ela de volta para a área jurídica. E eu não sei nem se vai dar certo, porque quando você olha uma mulher como ela, né, que tinha um conhecimento que ela tinha como jurista, soltar eu vou usar a palavra dela, soltar uma pérola dessa daqui, é mostrar literalmente que ela também é igual aos outros, que usa as coisas de acordo com o interesse, cita as coisas conforme lhe provém, ou seja, não vou contar a história toda, eu vou culpar Bolsonaro, vou dizer que foi ele que sancionou o negócio lá do pacote anticrime, mas eu não vou contar que quem cometeu o erro foi o ministro. Né? O fato do presidente ter sancionado lá não quer dizer que o artigo lá no pacote anticrime diria que o cara tinha que ser solto, diria apenas que a prisão tinha que ser revista. Só isso. Né? Agora, se a gente for olhar aí tem outro ponto, gente, que a gente também não pode ser hipócrita. A gente não quer o bandido solto, mas a justiça muitas vezes falha. Eu não sei se ela falha, né? Se esses agentes aí falham com a intenção de criar a coisa para dar o pretexto, eu não sei. Mas se você parar para prestar atenção, o projeto diz da revisão a cada 90 dias. O cara está há mais de 90 dias preso e não houve a revisão da prisão preventiva dele. Então, se você colocar no papel, apesar dele ser criminoso e merecido na cadeia, mas a justiça deixou de fazer o seu papel também, abrindo a famosa brecha para que o cara saísse. Então você está dizendo que o Marco Aurélio fez certo em soltar. Não, Marco Aurélio não, porque não era dele a competência. Talvez um juiz que fosse a competência tivesse analisado o caso e não tivesse soltado ou tivesse soltado. Mas o erro vem da própria justiça e não cumpriu o papel dela. Abriu o precedente. Né? Aí depois você vê que... Aí é como se mais ou menos os caras soubessem que outro juiz não iria soltá-lo, né? Talvez ia pedir a revisão da prisão, pedir alguma coisa nesse sentido, né? Aí falou, peraí, vamos dar um jeitinho aqui. Aí pega lá o ex-assessor do Marco Aurélio, usa a aproximação, e aí talvez pela aproximação, a conversinha, o papífio, e aí soltou o cara. O cara vazou e acabou. A culpa é do Bolsonaro? Olha o dedinho. A culpa não é do Bolsonaro. Você tem que entender o contexto, filho. Né? Agora, Dona Joyce, ó, Dona Janaína, ela acaba se tornando mais do mesmo, né? Infelizmente, né? Janaína, o que foi que você fez aí na Leste para combater a corrupção? Fala para nós aí. Fui, gente.